Gente, vamos direto ao ponto, porque o que aconteceu na última sexta-feira, dia 30, foi algo que muitos operadores experientes disseram nunca ter visto na vida. Vocês viram o tamanho do tombo? A prata caiu 26%, e isso foi em menos de 24 horas. O ouro caiu 9%. O pior dia em mais de uma década. Então, se você tem investimentos ou só acompanha o noticiário, deve estar, fica se perguntando como é que ativos que são considerados portos seguros, um tal símbolo da estabilidade, derrete desse jeito de um dia para o outro. A verdade é que essa história não começou na sexta-feira. Para você entender essa queda, a gente precisa primeiro olhar para o que estava acontecendo nas semanas anteriores, principalmente vindo lá do mercado da China. O que vimos foi um descolamento total da realidade. Por quê? Normalmente, o preço sobe porque tem pouca oferta e muita demanda real, certo? E nas últimas semanas, o preço do ouro, da prata e até do cobre, ele meio que se libertou dos fundamentos econômicos básicos. O que impulsionou essa alta foi uma onda gigantesca de dinheiro especulativo chinês. Não era só um investidor grande, eram pessoas comuns, fazendo filas em lojas para comprar lá barra de ouro e junto vinha o ágio nos preços. Então virou o que chamamos de momentum trading. Basicamente, as pessoas e os algoritmos, eles compravam porque estava subindo, então ele não calculava se aquilo era real ou não, ele só se baseava em cima de preço. E quanto mais subia, mais gente entrava com medo de ficar de fora, que é o famoso FOMO, E aqui entra a parte técnica que transformou isso numa bolha perigosa. Eu vou tentar explicar de um jeito simples. Imagina um elástico, sendo esticado até o limite. Investidores de varejo, o pessoal de casa mesmo, começaram a usar o mercado de opções, que são como uma aposta alavancada. E para conseguir lucrar com isso, eles fazem o quê? Eles fazem uma aposta nesse preço. É de um modo meio tosco essa explicação, mas você pense como uma aposta, tá? Em fóruns na internet, tipo Reddit, tinha gente mostrando ganhos lá de mais de 1000%. Para vocês terem uma noção da loucura, o maior fundo de prata do mundo, que é se não me engano, o SLV, movimentou 40 bilhões de dólares em um único dia. Ele virou um dos ativos mais negociados do planeta. O problema disso é o seguinte: quanto mais gente compra essas opções apostando na alta, os bancos que vendem essas apostas são obrigados, é algo mecânico, a comprar o metal real. Ele vende um papel, ele tem que ter o metal real em tese. É meio que para se proteger. Isso vai criando um círculo vicioso. E aí o banco tem que comprar mais e mais e mais e o preço fica subindo mais e mais. Nessa última quinta-feira, o mercado estava eufórico. O ouro bateu quase 5.600 dólares a onça e a prata passou de 121 dólares. Parecia que não ia parar nunca, É a eterna explosão. E muita gente eufórica nesse meio aí, principalmente rede social e tudo mais. Mas aí vem o alfinete para estourar essa bolha. Foi a desculpa que o mercado precisava. Com os preços já estavam esticados, lá no limite, no momento em que o dólar subiu com essa notícia, todo aquele castelo de carta desmoronou. A queda foi extremamente violenta. Em questão de 10 minutos, para você ter ideia, o ouro chegou a cair 200 dólares. Foi um movimento que gerou um pânico. Aqueles investidores chineses que estavam comprando loucamente começaram a vender para realizar o lucro ou para tentar estancar o prejuízo. Traders na Europa e nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro, relataram que estavam trabalhando sem parar. Até durante voo o pessoal estava comentando que estava trabalhando, E é óbvio, claro que vai trabalhar, está perdendo dinheiro, Porque o mercado estava simplesmente impossível de operar, de tão rápido que as coisas mudavam. Agora, olhando para frente, o cenário ainda é delicado. Muitos bancos na China começaram a colocar regras mais rígidas. O Banco de Construção da China, que eu acho que é o ICBC, por exemplo, aumentou os valores mínimos para investir e colocaram certas cotas, tentando dar uma freada nessa especulação desenfreada que o varejo consegue trazer. Eles querem evitar que as pessoas percam tudo nessas oscilações, porque realmente perde, as pessoas apostam tudo normalmente. E por outro lado, tem um fator cultural importante. Estamos à véspera do Ano Novo Lunar lá na China, que é tradicionalmente o Ano Novo deles, que é uma época em que os chineses compram muito ouro para presentear um ao outro. E tem especialistas dizendo que essa queda brusca pode ser vista como uma promoção por lá, não há de se duvidar muito disso, Relato de polos comerciais na China mostram que, para o ouro, ainda tem gente comprando joias e barras. Mas para a prata, o sentimento meio que azedou. Quem viu o preço cair 26% em um dia, é quase um circuit break da prata praticamente, está com medo de entrar de novo nesse tipo de metal. É o perigo do efeito manada. Quando você vê um ativo subindo verticalmente, impulsionado por fóruns de internet, por burburinho e blá blá blá, sem ter uma mudança real na economia que justifique aquilo, o risco de correção ele é brutal e altíssimo. Quem entrou por último nessa fase, infelizmente, acabou pagando a conta. Então, muita calma nessa hora. O mercado
mercado ainda está, né, tentando fazer a digestão dessa volatilidade com essas mudanças no Banco Central americano, lá na China, né, também fazendo essa fiscalização. O cenário do dólar ele pode continuar pressionando esses metais. Então fica atento e não opera na emoção. E principalmente, não fica caindo no papo de influenciadores. Opere por você mesmo, verifique você mesmo, faça a sua análise e tome decisão por você, não pelos outros, ok? Às vezes, muito dessas pessoas têm interesses próprios e às vezes você pode estar sendo o head delas, ok? Se você gosta desse tipo de informação, se inscreva no canal, curta o vídeo para poder aumentar o número de pessoas assistindo e um forte abraço.